Ó, a quinta questão diz assim: a maquete de uma vila é feita na escala de 1 decímetro para 20 metros. Se a vila tem uma área de 8.000 metros quadrados, qual é a área correspondente da maquete? Então vamos lembrar, uma relação de escala, né? A escala é uma relação do desenho pelo real. Beleza? O que é que acontece? Aqui a maquete seria o desenho, né? Então ele quer achar o desenho para a gente. Só que vê, quando a gente está falando de escala que envolve área, eu não posso simplesmente trabalhar com a escala sendo o desenho pelo real. Porque o desenho e o real são uma relação, né? Que quando a gente fala assim, uma relação linear. Então eu estou falando de centímetro, centímetro, metro por metro. Então se agora vira área, então a minha escala vai estar ao quadrado. Então lembra, quando a gente for colocar aqui, ó, a escala está ao quadrado, porque a área desenho e a área real vão estar ao quadrado. Beleza? Então eles já estão, ó, esses dois já estão. Eu não elevo as áreas. Eu levo a escala, lembra disso, porque a escala não está, né, com duas dimensões, só com uma, né? Por mais que a escala não seja um valor adimensional, mas seria essa relação, né? Seria uma relação linear. E aí, se eu quero transformar numa relação, né, bidimensional, então eu vou ter que elevar ao quadrado. Beleza? O que é que vai acontecer agora? Vê, ele me deu a escala aqui, só que ele não me deu de maneira convencional, né? Ele me deu em duas unidades diferentes. Então, como é mais conveniente para a gente trabalhar com eles na mesma unidade, eu vou passar de metros para decímetros. Beleza? Lucas, se eu quisesse fazer assim, posso fazer? Pode. Então, para cada valor que você tivesse em cima, seria um decímetro quadrado, né? E embaixo, 20 metros quadrados. Beleza? Pode fazer assim também. Só lembra que os valores em cima vão dar em decímetros e o de baixo em metros. Qual o problema disso? Que às vezes a gente confunde, né? Às vezes a gente tem um probleminha na hora de transformar a unidade e esquece a que ele quer. Então, é mais interessante a gente trabalhar com essa escala na mesma unidade. Então, não é um decímetro. Então, para descobrir essa escala, eu passei isso daqui, ó, para decímetros. Metros, decímetros, centímetros, né? Então, ó, passei uma casa, aumenta um zero, ficou 200. Então, a escala é de 1/200. Beleza? Lembra que a escala não tem dimensão, então eu posso colocar qualquer unidade, seria isso daqui, né? Então, quando a gente fosse ver essa relação da escala ao quadrado é igual a área desenho sobre a área real, a escala vai ser de 1/200 ao quadrado. E a área desenho que é a que a gente quer, né? E a área real vai ser de 8.000, beleza? Pense em trabalhar assim para ganhar tempo, ó. B, 1/1 vezes 10 ao quadrado. E aí, se a gente eleva 1/2 vezes 10 ao quadrado, o quadrado de 1 é 1. O quadrado disso tudo, ó, quando eu faço isso daqui ao quadrado, é até interessante para a gente relacionar isso daqui, para depois você não errar em outra questão. Quando eu tenho esse valor aqui ao quadrado, eu vou levar o 2 ao quadrado, 4. E esse daqui não está falando do expoente, ó. Então, o expoente do expoente, lembra que é o produto entre os dois. Então, fica a quarta. Então, eu vou reescrever assim, ó. Tudo isso vai ficar 1/4 10 a quarta. Beleza? Ó, aqui não ficaria o 4 10 a quarta. Beleza? O que é que vai acontecer agora? Vou colocar isso em notação também, ó, para facilitar a minha vida. 8 10 a terceira. E aí dando meio pelos extremos, né? Vai ficar 4 10 a quarta, vezes AD, né? AD vai ser igual a 8 10 a terceira. Como vou passar lá, né? Vou passar o 4 para lá, né? Então, vai ficar aqui. E aí vai ficar 4 10 a quarta. Primeiro, né? Vou resolver o 8 e o 4. Nessa divisão vai dar 2. E aí, quando eu faço uma divisão de potências de mesma base, a gente subtrai, né? Então vai ficar 3 menos 4
Então, AD vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 1, né? Beleza? Então, isso daqui está em que unidade? É importante a gente lembrar. A gente fez esse cálculo todinho em metros, ó. Então, no final, tem que estar em metros quadrados, né? Então, você fez todo em metros quadrados. No final, vai estar em metros quadrados. Beleza? E aí, vê, se você tem 2 vezes 10 a menos 1, você pode pensar que seria o equivalente a 0,2 metros quadrados, não é isso? E aí, se eu tô metros e decímetros, não é de uma casa? Não seria uma casa? Só que lembra, se está ao quadrado, ele vai fazer duas vezes esse processo. Então não andaria uma casa? Vai andar duas, né? Então vai ser 20 metros, não, né? Decímetros quadrados, gabarito aqui na letra A de aprovado. Beleza?